Isabel Albernaz Cordeiro, mas eu sou conhecida como Praguita, que é o nome de iniciação de um mestre. Então, eu hoje em dia assino Miriam Praguita e a maior parte das pessoas me conhecem por Praguita. Atualmente, eu sou diretora executiva da ANDI, Comunicação e Direitos, e secretária executiva da Rede Nacional Primeira Infância. Bom, um pouco da minha trajetória de vida como mulher, né? Eu acho que é importante assim dizer que eu sou de uma família de 8 filhos, eu sou a 7ª filha, e são 4 homens e 4 mulheres, e eu fui criada numa família tradicional gaúcha. Eu estudei a vida inteira no mesmo colégio, colégio de padres jesuítas, morei a vida inteira na mesma casa, até que sempre ouvi do meu pai que casamento não era profissão, né? Apesar de que ele era casado com uma mulher que nunca trabalhou, essas contradições da vida. Ele sempre me estimulou, mesmo logo que eu comecei, quis logo trabalhar e ser independente, ele achou que era importante. Então, eu vivi nesta casa, estudei neste colégio, fiz a faculdade federal do Rio Grande do Sul de Educação Física e tinha essa vida assim totalmente organizada num bairro de classe média gaúcha. E o que aconteceu foi que aos 19 anos a minha mãe faleceu e depois aos 20 o meu pai. E isso então, para esta menina que vivia no seio da família, me assim cuspiu para o mundo. Cuspiu para o mundo de uma forma assim, muito revolucionária, não foi uma coisa, eu me senti totalmente abandonada, apesar dos irmãos de tudo, porque como eles morreram, meu pai morreu de uma forma trágica, cada um foi lidar com a sua dor. E a minha forma de lidar com a minha dor foi então começar a fazer terapias alternativas, uma busca alternativa. Eu me formei na faculdade assim, porque eu tive amigos que disseram, só falta um semestre, vai lá e te forma, que senão eu por mim já tinha abandonado tudo. E fiz uma trajetória toda de terapias alternativas. Então eu dediquei até os meus 45 anos de idade, hoje em dia eu tenho 57 anos, dediquei até os meus 45 anos de idade exclusivamente à minha formação como terapeuta na área alternativa. Eu trabalhei com trabalho corporal, terapias haitianas, massagem, trabalho ainda com massagem, que algumas clientes que eu não largo por nada, nem me largam, né? Então, nessa idade de 21 anos eu encontrei esse mestre, que foi o Osho, que me ensinou a meditação, que foi de quem eu recebi esse nome, Praguita. Só que a vida da gente, ela tem essas coisas que eu sinto assim, eu já tinha sido criada naquela família muito tradicional, então tinha coisas em mim que eu não abandonava mais, por mais que eu vivesse num contexto que para a época era muito revolucionário, né? Era um contexto de terapias alternativas, de liberdade sexual, era um contexto de levantar bandeiras neste sentido. E eu me entreguei neste contexto, continuando a ser eu mesma, enfim, né? E eu acho assim que os meus maiores passos em termos femininos de criar a minha independência foi ter confiado num instinto meu, porque eu quero dizer assim, eu tenho 3 filhos, um de cada pai, e o minha primeira filha eu fui mãe solteira. Então aquilo ali me deu assim uma força, assim, eu vou seguir o meu instinto, eu vou ser mãe dessa criança e vou confiar no que a vida vai trazer. Então eu comecei, durante a gravidez, eu fui para Boston e fiz uma formação em medicina macrobiótica, para quando eu voltasse eu ter como trabalhar na área que eu queria trabalhar. Então eu voltei, tive um bebê dali 25 dias e comecei logo em seguida a trabalhar com shiatsu, massagem, com orientação alimentar. E é claro assim que eu acho que é muito importante que nesses tipos de trajetórias muito independentes, a gente cruza pessoas muito importantes na vida da gente. Eu cruzei com essas pessoas que me convidaram para ir para Brasília, para trabalhar com terapias que
que levavam meses, terapias profundas de Fischer-Hoffmann, enfim. Então eu fui para fazer toda essa parte de massagem de acompanhamento alimentar. Então eu fui para Brasília, cheguei em Brasília, eu dirigindo meu carro, estacionei, vim lá de Porto Alegre, eu a minha mudança, e no que eu cheguei, eu conheci uma pessoa com quem eu me apaixonei, que se apaixonou pela filha que eu já estava levando, aquela mãe solteira, né? E eu fiquei morando numa comunidade em Brasília, então. Morei bastante tempo nessa comunidade. E eu peguei a época em Brasília da Constituinte. Então eu comecei a trabalhar com shiatsu e eu tive muitos clientes da Constituinte. Então, assim, eu saí daquela pessoa que vivia naquele seio familiar de padre jesuíta para o mundo lá fora, né? E depois para a realidade de Brasília, que eu desconhecia. Para mim era eu conheci ali muito, de novo, muita gente bacana, muita gente que eu conheço até hoje, enfim, pessoas que foram muito importantes para mim morando nessa comunidade. E dessa comunidade, aí eu tive meu segundo filho, então, que é o meu segundo companheiro. Eu tenho uma menina, um menino e outra menina, né? Cada um de um pai diferente. E esse meu segundo companheiro vivemos um longo... Na época era um longo período, 4 anos, tá, gente? Vivemos um longo período juntos, né? E eu sempre procurei ter uma atitude assim na minha vida de somar, de perdoar, de não carregar mágoas, de seguir em frente, de construir, né? Eu sempre achei... Eu achei assim que eu tinha sido criada de uma forma que eu fiquei tão protegida e eu sofri uma dor tão grande que eu levei muito tempo para processar, que então como que eu fiz uma opção de vida assim, eu vou construir e seguir em frente. Então mesmo que eu tivesse sido mãe solteira, mesmo que eu tivesse logo engravidado desse meu segundo namorado, né, porque as coisas acontecem assim, vai confiando, vai confiando. E é claro que tem umas partes do caminho que não são tão glamourosas, né? Eu também sou uma mulher que fiz abortos, que tive gravidezes indesejadas, eu fiz aborto em clínica, eu fiz aborto com Citotec, eu fiz aborto com buchinha, eu fiz 3 abortos, né? Então, assim... porque isso era a minha vida, eu ia respondendo às demandas do que ia acontecendo da melhor forma que eu conseguia. E muitas vezes era uma forma trágica ou dramática, mas isso não me fez carregar um peso, isso me fez sempre seguir em frente. Então, quando eu saí da comunidade, porque a comunidade se desfez, porque a comunidade é assim, né? Elas crescem e desaparecem, né? E eu fiz parte desse movimento. Eu sempre tive essa vida à margem, mas muito... Eu sempre prezei pela educação dos meus filhos, eu sempre achei que os meus filhos tinham que estudar em escola particular. Não porque as escolas públicas não sejam boas, mas porque eu tinha tido uma educação que eu considerava muito boa e eu queria passar isso para eles. Então, para mim, isso era uma prioridade. Por que eu falo isso? Porque as pessoas com quem eu convivia não tinham essa prioridade. Então, assim, eu no mundo totalmente alternativo era considerada careta. No mundo normal era considerada muito alternativa. Eu vivi sempre nesses 2 mundos. E assim, acho que o meu ascendente Gêmeos me fez viver assim a vida inteira. Então, eu saí da comunidade, a comunidade se desfez. E esse trabalho de terapia começou a crescer para trabalhos de grupo, para trabalhos de meditação, de autoconsciência, não só trabalhos corporais, mas trabalhos de autoconhecimento. E dessas coisas da vida vai se unindo a pessoas bacanas. Eu trabalhei durante o governo do GDF, no Ministério da Secretaria de Direitos Humanos, com planejamento estratégico. Foi quando eu comecei a sair um pouco só daquele ambiente comunidade, era um ambiente menor, né? Eu saí para o mundo. E aí eu conheci o meu atual marido. Hoje em dia eu sou casada há 27 anos. Nós temos mais uma filha, então. Ele já tinha 3.
Eu tinha 2, nós tivemos mais uma. Nós temos uma família grande. São 6 filhos ao todo. Eu sei que isso parece bem bonito, mas nem sempre é tão romântico assim, é óbvio, né? Com certeza que não. Mas sim, é um companheiro de vida maravilhoso. E quando eu comecei a fazer esses trabalhos, porque eu sempre recebia as pessoas no ambiente onde eu trabalhava ou em sessões individuais ou em grupos pequenos, aí começou a ir para o mundo. Trabalhar no IPEA, com treinamento de equipe. Trabalhar com formação de líderes para ensinar a meditar, a autoconhecimento. Então o trabalho foi crescendo e chegou num ponto que o meu trabalho era grande parte dele dando massagem dentro de casa, sempre tive clínica em casa, dando massagem em casa e com esses grupos. E chegou um momento que eu falei, eu não vou aguentar dar só massagem pro resto da minha vida. Eu sempre dei massagem no chão, hoje em dia ainda dou massagem no chão e eu não posso fazer isso da minha vida toda. Então eu vou criar uma nova profissão. Paralelamente, esses trabalhos com os líderes da Fundação Avina, com o pessoal que estava já nesse movimento das ONGs brasileiras, e fui conhecendo essas pessoas e eu resolvi fazer uma pós-graduação na FGV de gerenciamento de projetos. Então, eu concluí essa pós-graduação na FGV e procurei meu amigo e disse, estou pronta para trabalhar numa ONG. Não estava, mas eu não sabia, mas ele confiou em mim. Eu sempre tive amigos maravilhosos, pessoas sensacionais que eu cruzei na minha vida. E aí eu fui para a Andi, ele falou, vai para a Andi. Eu fui para a Andi e para gerenciar os projetos. A Andi era mega nesse momento, tinha 25, 26 projetos em execução, projetos grandes, era uma organização com mais de 70 pessoas. E eu fui aprendendo, conhecendo pedacinho por pedacinho da organização, até que os anos foram se passando, a gente passou por várias crises do cenário político, momentos bons, momentos difíceis, enfim. Chegou um momento que era para eu decidir, que o último secretário executivo estava saindo, para eu decidir se eu assumiria a organização ou não. E eu decidi, sempre com muita reflexão e muito sofrimento, assim, falando parece que as coisas são todas simples, mas não, acho que é importante deixar registrado que todos esses processos sempre exigiram de mim muita reflexão e eu sou o tipo que sofre, né? Acho que é por causa da minha lua em Escorpião, mas dizem, não sei. Então eu sou o tipo que sofre, mas eu resolvi assumir a Andi e assim, passo a passo, eu sinto que vai chegando assim, cada vez mais o trabalho, cada vez mais próximo assim do meu ser, da minha essência. É de fato isso que eu gosto, é isso que eu quero fazer, é isso que me estimula, é isso que me dá muita energia para seguir em frente. Então, assim, eu me considero uma pessoa assim, muito positiva e ativa para a vida. O que eu gostaria de complementar é que, assim, eu hoje em dia me dou muito bem com os pais de todos os meus filhos. E eu sinto assim, isso foi uma conquista difícil. Eu sempre preferi ter uma atitude de somar com os homens da minha vida, né? Eu acho que isso é muito importante. Não é passar a mão na cabeça, porque eu acho que tem muitas mulheres que têm tendência de só passar a mão na cabeça porque é homem, né? Não é isso. Mas assim, como é que eu posso somar, como é que eu posso manter uma boa relação, mesmo eu tendo sido mãe solteira, mesmo eu tendo me sentido abandonada, mesmo eu fiz as minhas decisões e eu tomei a responsabilidade por elas. Então, e eu optei ao longo deste caminho de ter uma relação muito boa com os pais dos meus filhos. Inclusive, o meu atual marido também tem uma boa relação com os pais dos meus filhos, assim como eu procuro ter com a ex-mulher dele também. Então, assim, eu acho que essa família, esse modelo de família brasileira atual, é importante a gente se abrir para ele, né? Ele não é um mar de rosas, tem momentos dificílimos, mas a gente está com o coração aberto para perdoar, para não guardar mágoa e para seguir em frente.